Oi, tudo bem com você? Aqui é a Ana e hoje nós vamos ter mais uma videoaula sobre o Freeplane. Na verdade, vamos ter 3 ou 4 videoaulas formando um pequeno tutorial sobre essa ferramenta de fazer mapas mentais. Então, na videoaula anterior, o que a gente viu foi para que serve um mapa mental, o que é um mapa mental, para que ele serve, né, alguns dos usos, porque tem vários usos possíveis, e como construir um mapa mental dentro dessa ferramenta aqui que é o Freeplane. Então, só para lembrar, esse aqui é o tema principal do mapa, aqui é o nodo filho, nesse caso eu só tenho um nodo filho para o tema principal, mas esse nodo aqui tem vários nodos filhos. Esses nodos aqui são irmãos entre si, e para criar esses nodos, quando eu estou posicionado aqui, selecionando aqui o nodo pai, eu dou Insert. Eu clico a tecla Insert. E quando eu estou aqui posicionada num irmão, eu clico Enter. Então, essa é a criação básica de um mapa mental com o Freeplane. A gente viu também algumas ideias bem simples de formatação usando essas teclas de formatações prontas. Então, aqui tem aqui uma formatação pronta para tópico, outra para subtópico, outra para subsubtópico, outra para alguma coisa que é importante no mapa, outra para alguma coisa que é uma pergunta, outra para um conceito-chave, outra para uma ideia, e outra para uma anotação, e outra para datas. Então, são coisas prontas aqui que a gente tem. Então, você vê aqui que formatação está numa cor diferente. Isso é porque eu tinha clicado em tópico para ele. Eu vou botar tópico aqui também no tema central. Nota que para selecionar um nodo, qualquer nodo, basta eu parar o ponteiro do mouse em cima dele, certo? Por que eu estou falando isso? Porque se você clicar, ó, vou clicar, aí eu entro em modo de edição. Aí é para escrever dentro do nodo, mas não é isso que eu quero. Para sair do modo de edição, eu teclo a tecla Escape, né? Eu aperto a tecla Escape. Né? E para escolher um nodo onde eu vou trabalhar, eu simplesmente passo o mouse e espero um pouquinho. Aí ele vai ser selecionado. Então, o que eu quero é fazer isso aqui. Eu quero formatar esse nodo que é o nodo principal, né? O nodo central do meu mapa mental. Selecionei o nodo e agora eu vou querer que ele seja um tópico. Isso foi o que a gente viu na semana passada. Então, ele está igual a esse aqui. Ah, mas esse aqui não tem o mesmo nível de hierarquia. Então, eu vou querer que ele seja um subtópico. Aí você vê que já fica de outra cor. Né? Uma coisa que eu estou vendo aqui é que está muito pequeno. Então, se você não tiver em tela cheia, dificilmente você está conseguindo ler o que está escrito aqui. Eu vou melhorar isso aqui selecionando tudo de uma vez. Só que tem um problema. Está vendo essas bolinhas aqui? Então, quer dizer que alguns desses nodos têm mais conteúdo que está escondido. Por exemplo, esse aqui. Ó, esse aqui tem um conteúdo, esse aqui que é cuidado. E se eu clicar aqui, tem mais uma anotação aqui, certo? E aí eu vou fechar aqui. Então, suponha que esse mapa seja muito grande. Se eu for abrir um por um, eu vou perder um maior tempão. E eu quero mudar o tamanho da letra de todo o texto do meu mapa mental. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é usar esse botãozinho aqui, que abre todos os nodos. Todos os ramos ficam completamente abertos. Tem que clicar no principal, ele abre todos a partir do principal. Então, está aqui. Todo o meu mapa está aberto. Ele não é muito grande, mas se fosse grande, ele abriria completamente, inclusive em vários níveis. Você vê que aqui tinha 2 níveis de nodos e os 2 foram abertos. Aqui tem 3 níveis e os 3 foram abertos. Se eu quiser fechar a partir de um determinado nível, eu uso esse botão aqui. Então, ele fecha tudinho, fica só até aqui, certo? E para abrir de novo, aqui. O que eu quero fazer? Eu quero selecionar todos os nodos para aumentar o tamanho da letra. Então, eu vou vir aqui, ó. Editar, selecionar todos os que estão invisíveis, Ctrl A, certo? Aí, ó, estão todos selecionados. Agora eu posso vir aqui no tamanho da fonte, tamanho da letra, e mudar, por exemplo, para 20. Olha como ficou melhor. Agora você deve estar lendo melhor, ele ocupa melhor o espaço da tela. Então, por exemplo, para fazer videoaulas, esse é um tamanho legal de letra. Ficou em 18 aqui. Deixa eu ver se 20 fica melhor. Ó, ficou legal, 20. Então, esse é um tamanho que eu gosto de usar quando eu estou fazendo videoaulas. Agora eu vou fechar
isso aqui tudo para ficar mais limpinho e a gente vai discutindo as coisas aos poucos. Aí eu dei um escape, a tela se moveu aqui, mas é porque eu queria desselecionar esses dois nodos que estavam juntos selecionados. Agora eu cliquei aqui e você viu que abriu só um nível, os outros níveis ficaram fechados. E agora eu vou discutir cada um desses assuntos de formatação. Por exemplo, existem dois tipos de nodo. Esse que a gente tem usado aqui, que é o fork, que é só uma linha embaixo do texto, tá? E esse que é o tipo bolha, que eu coloquei aqui e coloquei aqui, certo? Então, como que eu mudo, por exemplo, um determinado nodo para ser do tipo bolha? Porque o padrão é ser fork. Então, eu vou selecionar esse aqui, por exemplo, cor do nodo, seleciono, passando o mouse, cuidado para não passar o mouse em cima dos outros, e vou lá em formatar, aí você vai ver aqui que tem duas escolhas, fork ou bubble, que é bolha. Então, formato bolha, pronto, o cor do nodo ficou em formato bolha. E o interessante aqui é que qualquer filho desse nodo vai seguir o mesmo formato por padrão. Então, por exemplo, se eu clico na tecla Insert para criar um filho, eu naturalmente crio um nodo do tipo bolha. Tá? Só não herda o tamanho da letra. Então, se eu quiser essa letra aqui maior, eu posso vir aqui e clicar e ele vai ser maior. Então, eu vou apagar esse nodo que está selecionado apertando a tecla Delete ou Del. E pronto, aquele nodo não existe mais. Eu só queria mostrar que os filhos agora, todos a partir daqui, vão ser do tipo bolha. Claro que você pode mudar isso também, pegando um filho específico e voltando aqui em formatar, fork. Aí você muda para fork. É comum você ter os primeiros níveis em bolha e depois os detalhes em fork, para não ficar muito cheio de risco de bolha, né? Não ficar muito sobrecarregado o mapa. Para selecionar vários nodos, eu posso usar a tecla Ctrl. Então, eu selecionei esse aqui, certo? Então, agora eu vou apertar a tecla Ctrl e vou clicar nesse aqui, nesse aqui, nesse aqui. Opa. E só. Eu poderia clicar em outros, tá? Não preciso ficar preso no mesmo nível. Por exemplo, aqui eu vou pegar o segundo nível, Fork. Eu quero que todos esses caras aqui tenham uma cor de letra diferente. Então, o que eu vou fazer? Eu posso clicar com o botão direito do mouse em cima de qualquer coisa dessa e vir aqui em Formate, tá? Eu vou ter acesso às mesmas coisas que eu teria no menu aqui, Formate ou Formatar, tá? Então, o que eu quero mudar? Eu quero mudar a cor da letra. Então, é a cor do nodo. A cor do nodo para ele é a cor da letra. Então, vou mudar para uma cor bem diferente aqui para contrastar com as outras. Então, poderia ser, por exemplo, um laranja, né? Então, esse laranja aqui vai ser a cor da letra desses nodos, certo? Então, olha só como ficou. Ficou os nodos que eu tinha selecionado com a tecla Ctrl, ficaram com a cor laranja. Agora, eu quero mudar a cor de fundo do nodo. Eu vou selecionar outros, a outra coleção, que vai envolver os que têm letra preta e os que têm letra laranja, para vocês verem como que funciona a coisa aqui. Então, eu selecionei 4 nodos e eu vou mudar a cor de fundo. Então, eu venho aqui em formatar, cor de fundo, aqui. Aí eu escolho uma cor de fundo. Para cor de fundo, geralmente a gente escolhe cores claras, para não ficar muito pesadão. Então, eu vou escolher aqui um amarelo clarinho, um pouquinho mais escuro para ficar bem visível. Tá? Então, tá aqui. Todos os fundos daqueles nodos estão em amarelo. Mesmo que ele seja de fork, ele fica com o fundo todo em amarelo. Então, a gente já viu aqui cor de nodo, cor de fundo, tamanho e estilo de letra. Isso aqui é igual a um editor de texto. Você seleciona o nodo e vem aqui e muda o tipo da letra que você quer. Por exemplo, vou mudar essa aqui. Ó, mudou. Ó, eu posso escolher outra. Mudou. Eu posso escolher o tamanho. Isso eu já mostrei para vocês. Mudou. Ah, não ficou muito pequeno. Eu quero maior. Pronto, mudou. Então, aqui o tamanho e o estilo é isso. É o tipo de letra e o tamanho.
Agora, uma coisa bem legal para fazer o teu mapa mais memorável, né? Mais fácil de enxergar as coisas importantes, de identificar pontos mais interessantes do mapa, é o uso de ícones. Os ícones são essas figuras pequenininhas que tem aqui do lado esquerdo da minha tela. Eu posso selecionar um nodo qualquer, né? E, por exemplo, eu acho que esse tema aqui, seleção de múltiplos nodos, ele é bastante importante. Então, eu posso colocar isso aqui. Ó, botei aqui, isso é um sinal de que é importante. Suponha que eu esteja com uma dúvida sobre o que é um nodo do tipo fork. Eu posso selecionar e colocar uma interrogação. Eu vou chamar a atenção aqui na própria barra de ícones, porque aqui tem que ter um cuidado. Então eu vou chamar a atenção botando esse triângulozinho aqui. Por que eu vou chamar a atenção? Porque às vezes essa barra não está aqui por padrão. Então você tem que ir lá no menu View, ou ver, né? Visão, e selecionar a barra secundária. Né? A barra principal é essa aqui de cima, a barra secundária é a barra de ícones que vem para cá. Com isso, você consegue ligar e desligar essa barra. Tá? Então, esse é o caminho. View, aqui, View, e aqui, ó, barra secundária. Se eu clicar aqui, ela vai sumir. Tá vendo? Se eu clicar de novo, ela aparece. Então, essa é a minha barra de ícones. Então, presta atenção nisso, tá? Vou fechar aqui para ficar mais bonitinho. Nuvens. Nuvens também são uma outra maneira de você chamar atenção para um determinado nodo, tá? Então, eu vou colocar uma nuvem nesse nodo aqui, de cor. Eu venho aqui, eu posso fazer uma nuvem na cor padrão, que é cinza, ou posso fazer uma nuvem de uma cor que eu queira. Então, eu vou botar logo uma nuvem colorida, tá? Aí, eu vou botar com esse verde aqui também para chamar atenção em relação às outras cores. Então, essa é a minha nuvem, está aqui. O que tem de interessante nessa nuvem é que se eu criar filhos para esse nodo, aqui, ó, apertando o Insert, a nuvem vai envolvendo esses filhos, tá? Não interessa em quantos níveis. Não interessa quantos filhos são. Certo? Então, eu criei filhos aqui e a nuvem vai envolvendo. E se eu fechar o nodo, a nuvem volta para o lugar. Se eu abrir, ela se transforma para pegar todos os outros nodos. E assim, sucessivamente. Isso é muito interessante para você destacar uma região do mapa mental em que você esteja particularmente interessado. Então, nós vimos nuvens. Agora, tem uma coisa bem interessante que é trabalhar com nodos longos. Eu vou fechar aqui, primeiro eu vou falar o que é um nodo longo. Por exemplo, deixa eu abrir esse aqui. Aqui ficou um nodo com muito texto e ele colocou aqui, organizou de uma maneira meio torta, que não ficou bonito. Como que eu mudo isso? Existem nodos que são chamados nodos longos e que me dão acesso a uma série de recursos de edição de texto que eu num nodo normal não tenho. No nodo normal eu só escrevo e mudo a letra e mudo a cor da letra e tal. Mas editar mesmo, botar negrito, itálico, sublinhado, pular a linha no lugar que eu quero, essas coisas, eu tenho que transformar isso aqui num nodo longo. Como que eu faço isso? Eu seleciono o nodo e clico Alt mais Enter. Eu vou colocar aqui o que é para clicar. É Alt e Enter juntos. Certo? Se eu fizer isso com esse nodo selecionado, olha o que vai acontecer. Abre uma pequena janelinha de edição de texto com o texto que tinha no nodo. Então eu quero consertar isso aqui, botar ele mais bonitinho para ele ficar com o texto assim mais redondinho, né? Aí dou OK. Pronto, o meu nodo ficou bonitinho agora. Agora toda vez que eu clicar nele para editar, vai aparecer essa janelinha de edição aqui. Aqui tem muita coisa interessante. Eu posso, por exemplo, colocar o texto todo no centro. Aqui não vai fazer muita diferença, mas se eu fizer um texto um pouco menor aqui, aí vai fazer diferença. Olha lá. Se eu não tivesse colocado tudo no centro, esse clicar ia ficar aqui no cantinho, certo?
Eu posso, por exemplo, destacar alguma coisa em negrito. Eu posso, por exemplo, mudar o tamanho de uma letra de uma parte do nodo. Então, essa aqui ficou em 24. Deixa eu ver se eu consigo maior aqui. Ele não está me deixando. Ficou em 24 e o resto está em 20, que foi o que eu tinha estabelecido para todo mundo. Então, você tem aqui uma série de formatações. Você pode, inclusive, mudar uma cor de letra específica. Por exemplo, barra secundária. Seleciono aqui, igual um editor de texto, mudo a cor do texto para rosa. Eu estou usando umas cores meio bizarras aqui, para chamar a atenção mesmo. Claro que você, quando for fazer um mapa bonitinho, não vai fazer isso. Então, ficou, tá aqui o meu nodo totalmente formatado como um pequeno texto. E o que tem mais aqui? Eu posso dividir nodos longos ou juntar nodos. Tá? Então, vamos fazer um nodo grande aqui, de exemplo. A casa da menina é bonita. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz um nodo longo. Ele tem muito texto. Eu não gostei. Aí, agora eu quero transformar isso aqui num nodo longo, no sentido de poder quebrar esse negócio. Esse texto. E aí eu vou selecionar o texto e colocar tudo no meio para ficar bonitinho. Então tá aqui. Mas aí eu queria agora dividir em dois. Nesse caso desse exemplo é uma frase que não teria sentido dividir, mas às vezes tem sentido. Você faz uma lista de coisas dentro de um nodo longo e depois você chega à conclusão que seria melhor ter um nodo para cada um item dessa lista, por exemplo. Então como é que você faz isso? Você vem aqui em ferramentas, né, split node, ou separe os nodos. E aí eu separo cada linha em um nodo diferente. Aí você fala, não, fiz besteira, eu quero, na verdade, juntar esses dois. O que eu vou fazer? Vou selecionar com a Ctrl, né? Então selecionei os dois nodos, eu venho aqui em ferramentas e vou juntar esses dois nodos num nodo só. Tá aqui, voltou ao que era antes. Então essa é uma ferramenta muito interessante, principalmente na hora que você está organizando o pensamento com a ajuda do mapa mental. E por fim, uma questão de posicionamento. Posicionamento aqui, eu não vou falar desse cuidado agora não. O posicionamento é o seguinte, normalmente quando você cria um filho para um nodo, por exemplo, vamos pegar esse aqui e vamos criar um filho para ele. Opa, vou criar um filho para esse nodo aqui. Aí eu criei. Ele já coloca no lugar que ele quer, né? O FreePlane escolhe um lugar para colocar esse filho. E se eu colocar um irmão aqui, ele também escolhe um lugar para colocar esse irmão. Tá? Se eu juntar esses nodos, né? Se eu juntar esses nodos, ele vai colocar do jeito que ele imaginar, que é o melhor. Mas às vezes eu quero, por uma questão da minha organização, mudar a posição desses nodos. Se você chegar perto aqui do lado aqui, nesse caso desse lado direito, aparece uma bolinha. Aí você pode, olha, mexer o nodo para onde você quiser. E os outros vão mudando para não se embolarem com ele. Isso é muito legal quando você está fazendo um mapa maior, tá? Então, por exemplo, não gostei desse Alt Enter aqui, achei horrível isso. Eu quero botar o Enter aqui para baixo, ó, que aí fica mais distribuído. Não gostei desse View, tá? Dessa posição, eu quero destacar mais. Então, eu sempre chego do ladinho assim do nodo que eu quero mexer e mexo para qualquer lado, certo? E com isso eu vou alterando a posição pré-estabelecida dos nodos. Esse aqui também está torto, não gostei. Aí eu vou e mudo aqui a posição para ficar mais do jeito que eu queria. Então, assim eu vou mexendo. Eu posso, inclusive, radicalizar mesmo e mudar para o outro lado. Ó, tem que aparecer essa bolinha. Eu posso radicalizar e mudar para o outro lado. Tá? Só que quando eu mudo para o outro lado, não quer dizer que a estrutura da árvore mudou.
tá? A estrutura permanece a mesma, ou seja, esse tamanho estilo de letras é filho desse, nessa posição aqui abaixo de cor de fundo. Uma coisa que eu quero mostrar também com relação ao posicionamento é o seguinte, eu vou criar um filho aqui pro nodo central desse lado. Então eu tenho um nodo qualquer aqui desse lado. Aqui o posicionamento, a bolinha do posicionamento aparece aqui, então eu vou fazendo assim, certo? Eu posso andar com ela para lá e para cá. Tá? E mais ou menos o mapa vai se ajustando, né, como vocês viram desse lado aqui, conforme eu mexo, o mapa vai se ajustando ao reposicionamento dos nodos. Eu tinha dito finalmente, mas não era finalmente não, porque tem uma coisa que não está listada aqui, que é a espessura dessas linhas. Essas linhas estão muito fininhas. Eu gostaria de mexer e elas estão todas pretas. De repente eu queria de outra cor. Vamos ver, por exemplo, essa aqui, ó. Eu vou escolher esse nodo aqui, tá? E eu vou mudar a espessura das linhas. Como é que eu faço isso? Vou de novo lá em formatar. Aqui é a cor da borda, tá certo? Então eu posso mudar, por exemplo, vou mudar primeiro a largura que fica mais visível. Então eu vou mudar para 4, que é uma boa largura, olha como fica, tá? O bolha, aqui a bolha em volta não pega a mesma largura, tá? Não tem jeito. Mas quando é fork ele pega a mesma largura. Então eu vou me manter aqui e vou mudar a cor desse negócio. Então formatar a borda, agora eu quero mudar a cor aqui. Então vou mudar para uma cor que eu não tenho usado ainda, acho que um azul escuro aqui. Pronto. Esse azul aí diferente. Então ficou em azul. Eu gosto muito disso para mapa mental feito para estudo, porque aí você pega cada subtema e coloca numa cor. Então fica claro quais os nodos que pertencem a um determinado subtema. Então, por exemplo, todos os nodos sobre tipos de nodos estão sob a mesma cor aqui. Então, com essas dicas aqui, você já tem uma boa noção de como formatar o seu mapa, construir os mapas mais lindos do mundo. Basta ter um pouco de criatividade e um pouco de paciência para ir mudando aqui as formatações. Normalmente a gente não faz essa bagunça aqui, né? De um monte de cor, um monte de tipo de letra. A gente seleciona vários nodos e vai formatando por grandes blocos. Mas a bagunça aqui foi feita justamente para mostrar as inúmeras possibilidades. Então, ficamos por aqui com relação à formatação. Eu espero que essa aula tenha sido bastante útil e aguardo os comentários de vocês lá embaixo. Se você estiver assistindo no YouTube, vá lá no blog, o link está embaixo do vídeo, porque eu vou dar o link para o primeiro vídeo, se você não assistiu. O primeiro vídeo sobre o Freeplane, em que eu dou a parte básica de construção mesmo do mapa mental. Tá certo? Então, até a próxima e tchau!